Cumprimentando as excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, procuradoras e procuradores de justiça, promotoras e promotores de justiça, servidoras e servidores, familiares e a todos que nos acompanham remotamente, daremos início à solenidade de posse dos excelentíssimos senhores Henrique Limonge e Ari Capela Neto, no cargo de Procurador de Justiça. Registramos e agradecemos a presença virtual das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado designado, Dr. Sérgio Laguna Pereira, representando o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Vaz. Este ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Carlos Moisés. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Wilson Rogério Vandal. Ato, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Júnior. Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Procurador de Justiça, Dr. Iven José de Carvalho. Presidirá esta solenidade o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Fernando da Silva Comim, que fará a abertura da solene. Cumprimentando a todas as senhoras procuradoras e procuradores de justiça, os colegas empossandos, das autoridades aqui que participam da presente sessão solene de posse, eu declaro aberta a solenidade de posse dos doutores Henrique Limonge e Ari Capela Neto, no cargo de Procurador de Justiça. Neste momento, tomará posse no cargo de Procurador de Justiça na carreira do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o excelentíssimo senhor Dr. Henrique Limonge. Excelentíssimo senhor secretário do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, Procurador de Justiça, Dr. Rui Carlos Kolbe Schiffler, fará a leitura do termo de posse e a tomada do compromisso do empossando. Termo de posse. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, compareceu por videoconferência, realizada pelo aplicativo Cisco Webex, o doutor Henrique Limonge, promovido por merecimento ao cargo de Procurador de Justiça, em conformidade com o ato número 56/2021 CSMP do Procurador-Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, prestando o seguinte compromisso. Prometo servir leal e honradamente ao Estado e ao Ministério Público catarinenses, exercendo com retidão as atribuições inerentes ao cargo de Procurador de Justiça e cumprindo a Constituição do Brasil e as leis. E, como assim o prometeu, mandou o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça lavrar este termo, que vai por ele assinado juntamente com o empossado. Eu, Rui Carlos Kolbe Schiffler, Procurador de Justiça e secretário do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, o lavrei. Florianópolis, 11 de fevereiro de 2021. Fernando da Silva Comim, presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, e Henrique Limonge, procurador de Justiça. Neste momento, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim, e o empossando, Dr. Henrique Limonge, assinam o termo de posse.
Neste momento, tomará posse no cargo de Procurador de Justiça o excelentíssimo senhor Dr. Ari Capella Neto. O excelentíssimo senhor secretário do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, Procurador de Justiça, Dr. Rui Carlos Chifre, fará a leitura do termo de posse e a tomada do compromisso do empossando. Termo de posse. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, compareceu, por videoconferência, realizada pelo aplicativo Cisco Webex, o doutor Ari Capella Neto, promovido por antiguidade ao cargo de Procurador de Justiça, em conformidade com o ato número 57/2021, CSMP do Procurador-Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, prestando o seguinte compromisso. Prometo servir leal e honradamente ao Estado e ao Ministério Público catarinenses, exercendo com retidão as atribuições inerentes ao cargo de Procurador de Justiça e cumprindo a Constituição do Brasil e as leis. E, como assim o prometeu, mandou o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça lavrar este termo, que vai por ele assinado juntamente com o empossado. Eu, Rui Carlos Kolbe Schiffler, Procurador de Justiça e Secretário do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, o lavrei. Florianópolis, 11 de fevereiro de 2021. Fernando da Silva Comim, presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, e Ari Capella Neto, Procurador de Justiça. Neste momento, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim, e o empossando, Dr. Ari Capella Neto, assinam o termo de posse. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Roger Macedo Neves, que, em nome do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, dará as boas-vindas ao Dr. Ari Capella Neto. Estou sem áudio. Muito obrigado. Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim, digníssimo presidente desse colegiado, em nome de quem estendo a saudação aos demais procuradores de justiça, promotores de justiça. Eu vou pegar para ver. Servidores do Ministério Público que nos assistem. Excelentíssimo Dr. Sérgio Laguna Pereira, procurador do Estado, que esse ato representa o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo desembargador João Henrique Blasi, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, representando neste ato o excelentíssimo desembargador Ricardo Resler, presidente daquela Egrégia Corte. Em nome de quem peço vênia para estender a saudação também aos demais desembargadores, juízes de direito e servidores do Tribunal de Justiça do Estado que nos assistem neste momento. Excelentíssimo senhor Wilson Rogério Vandal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que neste ato representa o excelentíssimo conselheiro Adricélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente daquele órgão. Excelentíssimo Corregedor-Geral do Ministério Público, Procurador de Justiça, Dr. Ivens José Tives de Carvalho. Minha saudação derradeira aos queridos empossandos, procuradores de justiça, Dr. Henrique Limonge, Dr. Ari Capella Neto, seus familiares e amigos que esta cerimônia prestigiam, ainda que pela internet, mas o fazem com toda a atenção e carinho
aos empossados. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente do Egrégio Colégio de Procuradores pelo convite que me fez para saudar o Procurador de Justiça Ari Capella Neto nesta ocasião. Mais do que uma honra, é um privilégio fazê-lo, não apenas por representar meus ilustres pares, mas também pela oportunidade de recepcionar um amigo de longa data. Senhoras e senhores, as carreiras jurídicas são inspiradas na paixão pelo estudo do direito e pela realização da justiça. No Ministério Público, embora a norma constitucional estabeleça o mesmo compromisso de defesa da ordem jurídica, de defesa do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, há uma distinção substancial no âmbito de atuação no primeiro e no segundo graus de jurisdição. Ao galgar a promoção ao cargo de procurador de justiça, o membro do Ministério Público abdica do contato direto com o jurisdicionado e, por consequência, distancia-se da comunidade em que se via inserido, além de ver reduzido o protagonismo das ações civis e penais, aspectos que o levam a bem refletir acerca do passo a ser dado, até porque irreversível. Porém, por outro lado, a promoção permite dar sequência à carreira abraçada, vivenciar o trabalho junto aos tribunais, abrir horizontes, estabelecer novos desafios. Pois bem, na jornada até aqui empreendida, o colega e amigo Ari Capella Neto sempre aceitou os desafios e assimilou naturalmente os ciclos da vida. Não seria diferente agora. Nascido e criado em Florianópolis e não necessitando obrigatoriamente dela se desvincular, o colega empossando permitiu que os rumos incertos do destino o levassem a trabalhar e a residir em lugares que jamais imaginara viver. Eu tenho a certeza disso. Este aspecto, quase de aventura, é uma das poucas coisas imprevisíveis na nossa carreira, cujo caminho, como diz o poeta, se faz caminhando. Por isso, considero esse elemento de indefinição e incerteza um componente anímico fundamental e complementar à paixão pela profissão a que me referi inicialmente. Aberto esse impulso de aventura, o nosso homenageado, ainda muito jovem, optou por iniciar sua carreira como promotor de justiça titular na longínqua e ordeira comarca de Itapiranga, fronteira do estado com a Argentina e com o Rio Grande do Sul. Depois, foi promovido a São Lourenço do Oeste e, na sequência, a São Miguel do Oeste, onde, já casado, passou a compartilhar a jornada com a dedicada esposa, também querida amiga, Vanessa Capella. Mais tarde, foi a vez de Lages, minha terra natal, onde tive a satisfação de dividir a atribuição plurilocal com o amigo Ari por longos anos. Lá vieram os filhos, Gabriela e Tiago, conterrâneos cuja amizade, embora a diferença de geração entre eu e eles, também muito prezo. O tempo passou e a trajetória do Ari levou às comarcas de Blumenau, Rio do Sul e Itajaí. Nesta última, tornamos a nos encontrar e a compartilhar o mesmo ambiente de trabalho por mais de uma década, até a minha promoção à Procuradoria de Justiça anos atrás. Além do cargo de promotor de justiça, nosso homenageado exerceu funções de assessoria junto à Corregedoria Geral do Ministério Público e à Procuradoria Geral de Justiça. Em todos os cargos e funções que exerceu, Ari Capella Neto imprimiu um trabalho de qualidade e eficiência. Dedicado, culto, estudioso, bem exerceu seu mistério. Porém, mais do que isso, a passagem do Ari pelas comarcas em que trabalhou e residiu foi marcada por sua personalidade naturalmente afável e conciliadora. Além
do destacado conhecimento jurídico e da incansável dedicação ao trabalho, o caráter do nosso homenageado foi determinante para o seu sucesso. Firme nas posições, mas elegante e generoso no trato com os colegas, com os advogados, com os servidores e, principalmente, com os jurisdicionados, aos quais sempre se fez extremamente acessível e disponível, Ari Capella Neto conquistou o respeito entre todos e legitimou, com isso, a autoridade que o cargo ensejava. Autoridade essa decorrente da capacidade pessoal de bem ouvir, refletir, de trazer a palavra certa na hora certa. Tão jovem e tão sensato. Humilde, apesar do status do cargo. Equilibrado no julgamento. Sensível ao drama alheio e ao conflito em debate. Disposto a rever posições, construir decisões a várias mãos e a buscar a paz social como fim último da ordem jurídica. O resultado não poderia ser outro. Por onde passou, Ari conquistou o respeito e a consideração de todos. E, como viveu a carreira intensamente, integrou-se às comunidades onde trabalhou. Da germânica Itapiranga e da próspera São Miguel, extremo oeste do estado de Santa Catarina, do Planalto Serrano, onde criou raízes, edificou casa e teve filhos, ao Vale do Itajaí e à sua pujante foz. Estabeleceu amizades duradouras, firmou laços de afeto, conquistou a admiração de todos e, assim, procurou realizar o ideal de justiça a partir do diálogo com as partes envolvidas em conflito. Foi, de fato e de direito, um promotor de justiça. Portanto, meu caro, portanto, meu amigo, missão cumprida, e muito bem cumprida. Agora, venha para cá, seja muito bem-vindo entre os procuradores de justiça. Novos e muitos desafios na carreira o aguardam, assim como aguardam os abraços fraternos, cheio de justificado orgulho e de saudade da dona Helena, do seu Laudares, dedicados pais, dos amorosos irmãos João Emílio, Max, Rogério e do nosso colega Laudares, além dos amigos de juventude e de toda a torcida do Figueira, que é aguerrida e que vai continuar firme. A ilha é tua novamente. Parabéns. Esse é áudio. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Gilberto Calado de Oliveira, que, em nome do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, dará as boas-vindas ao doutor Henrique Limonge. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Todos me ouvem? Muito bem. Sim, ouvimos. Cumprimento as autoridades já nominadas, na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim. Senhor Corregedor-Geral, senhor ouvidor, senhor presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, senhores servidores, empossados, meus pares deste colegiado. Quero cumprimentar inicialmente o doutor Ari Capella Neto, procurador de Justiça empossado, que traz a esse órgão máximo da instituição um extraordinário currículo. E ao doutor Roger Macedo Neves, pelo seu brilhante discurso em honra do recipiendário. Elevada honra para mim, senhor presidente, de saudar o doutor Henrique Limonge na sua investidura de procurador de justiça. E tenho sobradas razões para fazê-lo, notadamente de ordem afetiva.
Somos amigos desde os tempos do ginásio do Colégio Catarinense. E nos anos gloriosos da antiga Faculdade de Direito, lá nos altos da Rua Esteves Júnior, essa amizade tomou dimensões mais elevadas quando compartimos afinidades de ideias e de ideais. Durante o curso de Direito, combatemos o bom combate. Integrávamos notável grupo de acadêmicos, os quais estava também presente o nosso amigo desembargador João Henrique Blasi, aqui presente, prestigiando este evento. Este grupo cultuava a tradição do direito e a subordinação do Estado às leis. Naqueles tempos de agitação política estudantil, lá no final dos anos 70, vencemos a chapa afinadíssima com a revolucionária UNE, União Nacional dos Estudantes, e assumimos, então, a direção do centro acadêmico. Dr. Henrique Limonge era, sem dúvida nenhuma, o mais eloquente orador do grupo, e cujos talentos vernaculares e de retórica manteve e aprofundou no seu ministério. Não falo já da elevada cultura humanística e jurídica adquirida no longo percurso da sua vida intelectual, mas do grande amigo que construiu por suas próprias qualidades um posto destacado nas fileiras do Ministério Público. Na sua carreira, percorreu diversificadas regiões do Estado. Logo após a posse, em agosto de 1981, assumiu a promotoria de Ponte Serrada, já como titular, porque naquela época os promotores substitutos quase não permaneciam à espera de promoções. Atuou depois em Maravilha, Orleans, Canoinhas, Iguaçu, Criciúma e, por fim, na capital do Estado, quando também atuou como assessor do senhor Procurador-Geral de Justiça. Por todas as comarcas peregrinadas, deixou a marca indelével de um promotor de justiça de altíssimo nível. E eu destaco o seu acendrado amor à verdade, a verdade do quid juris, quem de direito. Seja onde seja o terreno das ideias, essa verdade é, para Sua Excelência, a estrela guia. Sempre foi a estrela guia. A verdade proclamada com invulgar eloquência na tribuna do júri e com excepcional estilo em seus arrazoados. Não propriamente uma verdade idealista, dialética, pouco devota ao objeto cognoscível, como dela fizeram sua filosofia os sorbonianos e os frankfurtianos, que só têm produzido desgraças no pensamento jurídico. O Dr. Henrique Limonge é um realista consciente e, em quaisquer de suas atuações, faz lembrar as observações do notável polemista tertuliano, férreo combatente das heresias de sua época. Abro aspas. A verdade não pede favor algum para a sua causa. Uma só coisa ela pede, que não seja condenada sem ser conhecida. Fecho aspas. E o colega e amigo pagou alto preço por defender a verdade em sua atuação ministerial. Promotor combativo, impecável na sua conduta, brilhante em suas palavras, exemplo para os demais colegas, jamais deu trégua à malícia de todos os que se têm insinuado ou mesmo conspirado contra a verdade do direito. Todas as suas manifestações têm sido em prol das verdadeiras palavras da lei. E também
por que não dizer, para a maior glória da sua instituição. Fiel à democracia autêntica, o novel Procurador de Justiça sempre combateu a demagogia, geralmente manejada pelos políticos que se posicionam, não só políticos, também juristas, que se posicionam a gauche. Nunca se enganou com a esquerda panfletária, que há muito vem mostrando o seu verdadeiro rosto. Quem de sã consciência pode enganar-se com essa esquerda hipócrita que inventou uma sociedade horrível e cruel, um verdadeiro inferno, no qual, com a complacência das autoridades e da legislação, as pessoas começam a matar os inocentes do útero de suas mães e também a eliminar os doentes terminais e depois os deficientes e assim por diante. Por sua coragem em defender os valores da democracia autêntica num verdadeiro Estado de Direito, o doutor Henrique Limoges acabou sofrendo os efeitos, sofrendo embora com coragem inaudita, da cultura do ultraje e do cancelamento, e começou a denegrir as instituições, aqueles que questionam os dogmas progressistas, o suposto direito dos homossexuais a casar e adotar crianças, a liberdade de escolher o próprio gênero, etc., implantando até mesmo uma nova ditadura, mais cogente ainda que a ditadura nazista na Alemanha e a ditadura comunista na União Soviética. Acadêmicos são expulsos das universidades, jornalistas são escorraçados da grande imprensa e até presos por elevadas togas. Personalidades políticas ou intelectuais são excluídas dos programas de televisão. Cientistas são silenciados das redes sociais. E os membros do Ministério Público, coerentes com a Constituição e as leis, passam a ser vítimas desses ultrajes e cancelamentos, cujos arautos ainda têm o atrevimento de declarar que o fazem em nome do respeito à diversidade e do combate ao fundamentalismo. Ao enfrentar corajosamente todas as críticas furibundas da mídia e de grupos organizados de identidades de gênero divergentes, os seus pareceres contrários à homologação e casamento de duas pessoas do mesmo sexo, o dileto amigo, Dr. Henrique Limoges, disse, alto e bom som, em tom fulminante aos gusanos e à lógica invencível da Constituição e do Código Civil, não permitem esse contrato. E, abro aspas, palavras de Sua Excelência, Dr. Henrique Limoges, dispensam fogosos malabarismos exegéticos ou extenuantes ensaios de hermenêutica. Fecho aspas. Em nossa instituição, as tentações ideológicas de aderir ao marxismo, travestido de ativismo, alternativismo, garantismo e outros ismos pré-fabricados nas cátedras e nos manuais das disciplinas jurídicas, não são igualmente extensas nem igualmente profundas em seus membros. Também são diferentes as reações individuais. Mais visíveis em uns, menos em outros, se pode notar alguma infiltração daquelas funestas ideologias que vão apagando a verdade da justiça e do direito. O novel procurador, que tenho a honra de saudar, jamais se deixou seduzir. Melhor o conheci nos tempos dos debates acadêmicos, como disse, e desde então vem mantendo uma coerência heróica própria daqueles juristas amantes intimoratos da legalidade, do primado da lei e da justiça. Assim é e assim deve ser um autêntico membro do Ministério Público, cumpridor habilidoso da já consagrada atribuição ministerial e defesa da ordem jurídica, da qual as demais atribuições de defesa do regime democrático
e dos interesses sociais individuais e disponíveis são inafastável corolário. Estimado amigo Dr. Henrique Limoges, a hierarquia posta na criação divina tem revelado algumas almas privilegiadas pela inteligência e pelo caráter. Vossa Excelência é uma estrela de especial fulgor no firmamento do Ministério Público. Com os seus 40 anos de atuação como promotor público, assim éramos chamados quando ingressamos na carreira, certamente essa estrela terá maior esplendor na sua novel função de procurador de justiça. Vossa Excelência, com a extraordinária experiência e vivência ministerial que os anos lhe deram, vem proporcionar a este colegiado superior contribuição para gáudio de seus pares. Meus votos de que tenha renovadas alegrias junto à sua família, da qual destaco o seu filho primogênito, que trabalhou comigo informalmente, o doutor Henrique Limoges Filho. O fruto não cai longe da árvore. Bem confio, porque eu conheço muito bem, e continuará a engrandecer o melhor Ministério Público do Brasil, o Ministério Público Catarinense. E confio ainda mais nos frutos sazonados do seu trabalho, porque termino por saudar um exímio artífice do idioma e um pensador pujante na arte do direito. Deus abençoe e ilumine os novos colegas que ascendem ao segundo grau. Tenho dito. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, empossado, Dr. Ari Capela Neto. Senhor Fernando da Silva Comim, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades que nos honram com a presença neste evento. Senhoras procuradoras e procuradores de justiça, senhoras promotoras e promotores de justiça, senhores servidores, a todos que nos acompanham, um bom dia. Faz alguns anos, participei em Itajaí de uma solenidade de troca do comando do 1º Batalhão de Polícia Militar. Naquela oportunidade, o comandante-geral da PM, que presidia o evento, chamou a atenção para um detalhe, que era o fato de que o tenente-coronel que estava assumindo o comando do batalhão não fazia uso da palavra naquele momento. Apenas quem discursava era o oficial que estava entregando o comando. E o comandante-geral esclareceu que aquela prática carregava um simbolismo, que era o seguinte: o policial que assumia o comando estava recebendo uma missão, ou seja, não era momento para discurso, mas sim para trabalho. Talvez, nesse momento, eu devesse, após ter assinado o termo de posse e ciente de que estou recebendo uma nova missão, ficar somente em silêncio. A nossa tradição, porém, é um pouco diferente e, dessa forma, vou roubar alguns minutos dos senhores com o objetivo principal de agradecer. Antes disso, contudo, eu quero render 2 homenagens. Quero homenagear o Dr. Paulo Roberge, procurador de justiça recém-aposentado, no lugar de quem chego a este colégio de procuradores. Apesar de não ter tido o privilégio de uma convivência mais próxima com o Dr. Roberge, em todos os momentos em que com ele estive, pude testemunhar sua gentileza, educação e serenidade. Além disso, por intermédio de outros colegas,
soube tratar-se de promotor e procurador de justiça diligente e apaixonado pelo Ministério Público, razão pela qual muito me orgulho de poder ocupar a vaga deixada por Sua Excelência. Além disso, rendo minhas homenagens ao doutor Aurino Alves de Souza, procurador de justiça recém-falecido, com quem tive a oportunidade de conviver mais proximamente. Essa convivência com o doutor Aurino decorreu das funções por ele desempenhadas na instituição e também em virtude do contato social na ACMP, na nossa associação. Os méritos e qualidades do doutor Aurino, enquanto membro da instituição, são por todos conhecidos. Eu, além disso, levo comigo a imagem do amigo sempre alegre e do companheiro e craque nos campos de futebol da Associação Catarinense do Ministério Público. Como falei mais cedo, hoje, para mim, é um dia de agradecimento. Dia de agradecimento ao Ministério Público Catarinense. Essa carreira maravilhosa permitiu que eu conhecesse profundamente o estado de Santa Catarina. A experiência de viver em Itapiranga, São Miguel do Oeste e Lages, além, evidentemente, de Itajaí e Balneário Camboriú, que se tornaram o meu lar, foi algo extremamente gratificante. Guardo dessas comarcas apenas boas lembranças, muito em virtude das extraordinárias pessoas com que nelas convivi e continuo convivendo. O Ministério Público também me concedeu grandes amigos. As palavras elogiosas e exageradas do Dr. Roger decorrem, inclusive, de nossa amizade. E aqui não falo apenas de leais colegas, que também são muitos e valorosos, mas de pessoas que já estiveram e estarão ao meu lado, mesmo em dias difíceis. Em virtude de enxergar neste colégio de procuradores tantos desses amigos, foi mais fácil deixar a 8ª Promotoria de Justiça de Itajaí após 16 anos e concorrer a uma das vagas para compor o 2º grau da instituição. E fico honrado de chegar a este colégio acompanhando o Dr. Limonge, promotor de justiça culto e corajoso, que sempre soube defender suas convicções. Além disso, apesar de sermos de gerações um pouco distintas, eu já era colega do Dr. Limonge antes de ingressar no Ministério Público. Nós dois somos manezinhos, alunos do Colégio Catarinense, atletas de futebol de salão do colegial. Para quem não sabe, o Dr. Limonge era um craque na juventude, assim como o Dr. Blasi, que era do mesmo time e hoje está aqui conosco. E, finalmente, ambos torcedores do Figueirense, com muito orgulho, Dr. Limonge. Meus cumprimentos ao colega. Finalmente, nos meus agradecimentos, o Ministério Público me ajudou a construir e manter com muita dignidade a minha família. Se me permitem, aproveito a oportunidade para registrar o meu carinho, afeto e amor por meus filhos, Gabriela e Tiago, e pela Vanessa, minha namorada, esposa e companheira há 30 anos. Por tudo isso, eu sempre vou me enxergar em débito com o Ministério Público. E, por consequência, com a sociedade catarinense que há anos vem acreditando e investindo na nossa instituição. Registro também meu agradecimento aos juízes, advogados, servidores do Ministério Público e do Poder Judiciário, policiais militares e civis, com quem tive a oportunidade de trabalhar. Como dito, venho para o 2º grau com o objetivo de cumprir as missões que me forem confiadas. Chego aqui, após 27 anos de carreira, com orgulho do Ministério Público Catarinense. Orgulho que decorre do belo e profícuo trabalho que inúmeros colegas desempenham há anos neste Estado. Mas, apesar desse orgulho,
sempre acreditei que não podemos nos achar melhores, mais justos ou mais bem intencionados que outras pessoas, instituições ou poderes. Não somos, tenho certeza, os únicos com propósitos nobres. Também estamos sujeitos a erros e temos que fazer diariamente a análise das nossas ações para, respeitando as leis e as atribuições e competências de outros órgãos e poderes, cumprir adequadamente as nossas funções. São muitos os poderes que a sociedade, por intermédio do parlamento, tem nos conferido. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade que carregamos. Acredito que a instituição, sozinha, tem muito menos capacidade de alcançar resultados positivos e vibro sempre que vejo o Ministério Público se esforçando para ampliar laços, quer com entidades públicas ou privadas. E essa é uma visão de quem trabalhou anos numa promotoria criminal, que reconhece, por exemplo, a estreita relação entre o resultado do nosso trabalho com aquele previamente desenvolvido pelas polícias militar e civil. Senhores, acompanhado de minha equipe, composta pelos assessores André Doim, Tatiane Sgrotti e Rodrigo Wildenermon, chego para tentar cumprir a missão que a sociedade catarinense me entregou. A vivência no primeiro grau me concedeu certa maturidade e tenho tranquilidade em saber que poderei contar com a sabedoria, a experiência e as orientações dos meus ilustres colegas procuradores de justiça. Antes de finalizar, quero apenas pedir licença para mandar um beijo para o Laudares e para a Helena Maria, meus queridos pais. Obrigado. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça empossado, doutor Henrique Limonge. Isso? Isso, estão ouvindo. Excelentíssimo doutor Fernando da Silva Comim, eminente Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo doutor Ives de Carvalho, ilustre Corregedor-Geral do Ministério Público, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, senhores servidores, senhores assessores, peço vênia para, com prazer, saudar meus queridos familiares e amigos, aliados na missão e na vida. Saúdo minha mulher Cláudia, companheira de tanto tempo. Saúdo meus filhos Milene, Henrique e Thales, e minha enteada Tuana. Saúdo meus netos Augusto, Davi e Ana Luísa, meu genro Felipe e minha nora Sheila. Saúdo meus irmãos, meus queridos irmãos Dante, Bernadette e Eliana. Cumprimento meus sobrinhos em Florianópolis e Itajaí. No Rio de Janeiro, saúdo minha cunhada Anjinha, meus tios Leonardo e Helena, primos e sobrinhos. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, minhas queridíssimas primas Annelise, Valéria e Letícia. Cumprimento meus competentes assessores, Franciele, Beatriz e Fernando. E saúdo diletos amigos que acompanham
esta reunião. Os ilustres desembargadores Fernando Carione, Jaime Vicari, João Henrique Blas, e aqui presente, João José Ramos Scheffer e Sérgio Roberto Baixo Luz. Saúdo o ilustre promotor de justiça, Eduardo Paladino. Saúdo os ilustres advogados em Criciúma, meus amigos, doutores Arcelor Offenbach Júnior e Daniela Gomes. Saúdo, por igual, um ilustre advogado em Canoinhas, também grande amigo, doutor Antônio Weifurter. Saúdo ilustres advogados em Florianópolis, doutores André Felizmino, Fernando Guemadessa, Leoberto Caon, Luiz Cúcio, Márcio Caldeira de Andrada e Ricardo Leão. Saúdo o ilustre tabelião na comarca de Trombudo Central, doutor Christian Fávero. Saúdo o ilustre engenheiro Ricardo Machado. Saúdo os eminentes médicos, meus amigos, doutores Antônio César Cavalazzi, José Alfredo Mussi, João José Luiz Scheffer e JJ Cardoso. Excelentíssimos promotores e promotoras de justiça, excelentíssimos procuradores e procuradoras de justiça. Penso que neste solene ensejo algumas considerações se impõem laconicamente, embora sem embargo da aspereza que os preside, os temas atraem. Devoto irremissível do Estado de Direito, inicio por deplorar a usurpação de atribuições diuturnamente perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal, em gritante agravo à tripartição dos poderes, consagrada na Lex Máxima, e olímpico menosprezo ao soberano veredito popular, egresso das urnas livres. Em simultâneo com decisões notoriamente excêntricas, aquela corte tem sistematicamente avocado a tarefa de, há um tempo, julgar, legislar e governar a República, como se o país estivesse num átimo sob a férula de redivivo regime de exceção. Falo da promíscua coalizão, vitupério lançado à face da nação, que convive com teratológicos índices de criminalidade que a envergonham aos olhos do mundo. Falo da promíscua coalizão, dizia, que une o ativismo anárquico e a infâmia garantista. Medularmente refratários aos clamores das vítimas e da ordem pública, esses parlamentares de opereta timbram em cerrar fileiras contra a norma imperativa, entregando-se a delirantes exercícios de hermenêutica e metafísicas acrobacias exegéticas. Aludo à capciosa algaravia politicamente correta, falange infensa às franquias democráticas e à civilizada convivência na discrepância. Falo das fascistas patrulhas ideológicas, palmatória e patíbulo do direito à opinião e à livre manifestação do pensamento. Para nosso ainda maior desconforto, anoto que o ensandecido consórcio a que me refiro tem encontrado em amplos setores dos veículos de comunicação de massa subserviente ressonância, alojados principalmente no centro do país, são órgãos de imprensa dóceis à histeria de grupos e segmentos, cooptados por jacobinas palavras de ordem, intelectualmente desonestos. Incursiono agora na esfera penal, sempre com a brevidade que o momento reclama.
entre mentes com aplauso à prisão em segunda instância, na qual se esgota o mérito da pretensão punitiva do Estado, asseguro que a criminalidade, notadamente a violenta, não merecerá de nossa parte concessão, regalo ou indulgência de espécie alguma. Sensível à angústia da cidadania perplexa e das multidões segregadas, seguirei prestigiando a libertária atuação das forças de segurança, salvo o conduto da coletividade agônica, para, com ênfase máxima, salvaguarda do sagrado direito de ir e vir dos indivíduos, enfrene a obsessão que guardo na alma e carrego no peito. Para restituir ao brasileiro a rua esbulhada, o lar devassado e a dignidade perdida. Com minha profissão de fé, anseios e libelo, venho aqui, senhores e senhoras, o resumo de meu credo, a síntese de meu ideário, a epítome de minha conduta. Detenho-me com o escopo de dirigir singela mensagem a ilustre e íntegro colega ausente, o pranteado procurador de justiça Aurino Alves de Souza. A teu exemplo, meu caro Aurino, em nossas mãos a bandeira do Ministério Público não tombará. Com esforço, dedicação e humildade, tudo faremos para mantê-la desfraldada, imune aos assédios do imponderável e aos sortilégios erráticos das intempéries fugidias. Ao fim, uma palavra de consideração, afeto e respeito ao Ministério Público. Creio na instituição como as folhas confiam no vento e a chuva acredita na nuvem. Como a água flerta com a flor. Como a tarde escorre lânguida nos braços do crepúsculo. Extenuado e decrépito, porteiro da noite. Como o rio se rende plácido aos terminantes acenos do mar infindo. Foi um privilégio poder me dirigir aos senhores. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Fernando da Silva Comim, fará uso da palavra e, na sequência, o encerramento desta sessão solene. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, designado, doutor Sérgio Laguna Pereira, nesse ato representando o senhor governador do Estado de Santa Catarina. Cumprimento o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nosso querido amigo desembargador João Henrique Blasi, a pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas de direito que participam da presente sessão, que acompanham a presente sessão. Cumprimento o senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Procurador de Justiça, doutor Ivan José Tives de Carvalho. Cumprimento todas as senhoras Procuradoras de Justiça e Procuradores de Justiça que integram o Colégio de Procuradores.
Cumprimento o senhor presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, o doutor Marcelo Gomes Silva. Cumprimento o senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Wilson Rogério Vandal. Neste ato, representa o presidente daquela Corte de Contas, o conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, todas as promotoras de justiça, promotores de justiça, servidoras e servidores do Ministério Público, familiares dos empossados, senhoras e senhores. A defesa da igualdade de todos na humanidade comum é a grande missão da nossa instituição. A grandiosidade dela reside justamente na acomodação e convívio harmônico de todos os pontos de vista, valores, princípios e ideais que se traduzem em posições jurídicas albergadas pela garantia da independência funcional. Essa é a grandeza e o desafio da instituição Ministério Público nas linhas que lhe foram desenhadas pelo Constituinte de 1988, que nos incumbiu a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, assim como a defesa intransigente dos direitos sociais e individuais indisponíveis. No dia de hoje, o colegiado máximo da nossa instituição está em festa. Motivo de alegria, essa renovação que traduz a essência e a grande sabedoria da arquitetura do Ministério Público, que permite, em ocasiões como a presente, a renovação do pensamento, a renovação dos ideais e o acolhimento como a mãe loba do Império Romano, que acolhe a todos os seus num convívio harmônico e para o fortalecimento da atuação da nossa instituição, movida, repito, à garantia da igualdade de todos na humanidade comum. Por isso, é motivo de regozijo, de glória, a renovação que se manifesta na data de hoje com a posse dos excelentíssimos senhores procuradores Henrique Limon e Jair Capela Neto. Cada qual com a sua trajetória institucional, cada qual com as suas características, cada qual com as suas convicções de Ministério Público, de sociedade, de Estado, passam agora a permear o pensamento e o sentimento do Colégio de Procuradores de Justiça num movimento incessante de renovação e progresso. Se é motivo de alegria e glória a presença de Vossas Excelências hoje no Colégio de Procuradores, não podemos também deixar de passar despercebida a importância da memória daqueles que nos deixaram. E me refiro não apenas ao Dr. Paulo Roberto de Carvalho Roberge, que se aposentou no último dia 7 de janeiro, e com isso deu vaga ao Procurador de Justiça, Dr. Ari Capela, mas também, de uma maneira muito especial e emocionada, ao Dr. Aurino Alves de Souza, que nos deixou recentemente, vítima da Covid-19, lutou bravamente contra a doença. Todos nós acompanhamos a sua
luta e nos deixa precocemente aos 70 anos e perde o Ministério Público, uma das figuras mais queridas e carismáticas com quem todos nós já tivemos o privilégio do convívio. Mas como a beleza da vida, às vezes, precisa ser revelada com a morte, também o Colégio de Procuradores precisa ser renovado com novas forças, pensamentos e vigor. E é graças a essa renovação que hoje integra o colegiado o Procurador de Justiça, Dr. Henrique Monte. Nós vivemos tempos desafiadores, senhoras procuradoras e senhores procuradores de justiça. Desafiadores não apenas porque teremos que enfrentar em breve a grande discussão a respeito de qual deve ser o nosso perfil de atuação após a aprovação do pacote anticrime e dos instrumentos e institutos jurídicos por ele instituídos. Seguramente essa reflexão passa e inicia por esse egrégio Colégio de Procuradores, mas permeia a vida institucional de cada membro do Ministério Público e da sociedade. Acordos de não persecução penal, arquivamentos de inquéritos policiais sob a revisão independente e exclusiva da própria instituição. E o modelo que vai definir esse paradigma ainda está em construção e agora encontra nas cabeças iluminadas dos doutores Ari Capella e Henrique Limonge inspiração para as respostas que teremos que dar brevemente a essa encruzilhada que vai nos levar a um caminho de Ministério Público de futuro, não tenho dúvida, de fortalecimento e engrandecimento institucional. Mas também é desafiador o momento político, a agitação social, a dicotomia principiológica, a contraposição ideológica, muitas vezes, que tem permeado algumas das mais importantes discussões da nossa sociedade, da sociedade do nosso tempo, sobretudo do nosso país. E aí, cabe a todos nós, como membros do Ministério Público e a instituição, como a mãe de todos nós, o respeito à divergência de pensamento, à liberdade de expressão, ao livre desenvolvimento da personalidade. E haveremos de encontrar esse equilíbrio e essa convivência harmônica, como sempre encontramos na trajetória da nossa instituição até o presente momento. E isso, certamente, sem esquecermos, sem deixarmos de voltar os olhos para o passado e com as lições auridas de períodos críticos da história da humanidade, como o Holocausto, como o nacional-socialismo alemão e todos os perigos que se encontram travestidos, seja no fundamentalismo de direita ou de esquerda. Negros, homossexuais, estrangeiros e judeus, hoje reclamam o mesmo grau de proteção e defesa da igualdade e da humanidade que cada um de nós.
E essa é a missão, repito, da nossa instituição no século XXI, mais do que no século XX, sem perdermos de vista a experiência e as marcas dolorosas de uma história que há de permanecer viva nos nomes inscritos das vítimas do Holocausto. Que sejamos nós os bastiões da defesa de todos na humanidade comum. Eu não tenho a menor dúvida de que a nossa instituição, com respeito à independência funcional, haverá de encontrar sempre esse equilíbrio para que sejamos reconhecidos como uma instituição capaz de orientar os grandes movimentos de uma sociedade em rápida e constante transformação. Hoje vivemos fenômenos recentes e novos de cyberterrorismo, crimes cibernéticos, uma profusão de crimes por meio das redes sociais que desafiam os órgãos de persecução penal e de investigação, e o Ministério Público deve se adaptar a esse novo momento. Não tenho a menor dúvida de que, com a contribuição e com as características pessoais desses grandes homens, Dr. Henrique Limonge, na sua capacidade invulgar, Dr. Henrique, de traduzir a inquietude que deve residir no seio e no coração do membro do Ministério Público, na sua capacidade invulgar de crítica e defesa dos seus pontos de vista, defesa da ordem jurídica sob o primado da sua independência funcional, doutor Henrique. Doutor Ari Capella, um conciliador nato, um amigo, um parceiro, um agraciado pela visão da solidariedade institucional, com quem eu tive o privilégio de trabalhar na comarca de Itajaí e pude constatar o grande respeito e afeto que todos têm diante desse homem de grandes qualidades, desses dois baluartes do Ministério Público que ingressam no Colégio de Procuradores no momento em que nós precisamos, mais do que nunca, de união, harmonia e solidariedade. Eu cumprimento Vossas Excelências por essa importante etapa na carreira de cada um, que possamos, a partir deste momento importante de renovação, estabelecermos as reflexões das grandes decisões que haveremos de tomar no direcionamento dos melhores caminhos da nossa instituição. Há uma frase interessante de Evelyn Hall que diz assim: eu posso discordar do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. E essa é a grande missão que nós temos hoje, sobretudo numa sociedade permeada por tantas incompreensões que muitas vezes decorrem da incapacidade de uma comunicação fina e da expressão máxima daquele que deveria ser o objetivo das instituições, que é a defesa da igualdade de todos na humanidade em comum. Eu agradeço imensamente a presença de todas as autoridades aqui que acompanharam essa sessão, todas as senhoras procuradoras e procuradores de justiça, familiares, a quem eu estendo os nossos cumprimentos pela importante etapa na carreira dos doutores Henrique Limonge e Ari Capella, finalizando, dizendo que o valor das nossas ações não está necessariamente em gestos intensos, grandiosos, mas esporádicos.
A verdadeira grandiosidade das nossas ações reside em escolher os pequenos gestos do nosso dia a dia, tornarmos-nos seres humanos cada vez melhores. Com essas palavras, eu desejo aos doutores Henrique Limoges e Ari Capella todo sucesso, luz e proteção divina e inspiração divina nessa nova etapa da carreira que se inicia, e cumprimento, uma vez mais, a todos os eminentes integrantes do Colégio de Procuradores por esse momento de festa e de glória e de renovação e de esperança. Um bom dia a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado por suas presenças. Forte abraço a todos, Ari, especialmente para o Ari e para o Limoges. Abraços. Sejam bem-vindos, novos Saudação aos novos integrantes. Bem-vindos. Um abraço. Senhoras e senhores, eu declaro encerrada a presente sessão solene que deu posse aos excelentíssimos senhores procuradores de justiça, doutores Henrique Limoges e Ari Capella Neto. Um grande abraço a todos, um bom dia.